Com a paz do Senhor. Pode sentar, irmãos. Pastor Luciano, as irmãs já estão preparadas, viu? Elas, a partir de hoje, começaram a ler o livro de Jeremias. Então, eu estou preparada. Pode dar oportunidade aí, que eu confio nas irmãs. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, segundo o pastor Luciano, por trazer a palavra nessa noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, e o verso 4. Apocalipse, capítulo 21, e o verso 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Eu quero me atentar à primeira parte do versículo que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa palavra de hoje é para você que tem chorado. Se você tem chorado, Deus tem uma palavra de consolo para você nessa noite. Creio eu que todos os irmãos que estão aqui já choraram ou estão chorando por algo, né? Seja algo material, seja algo espiritual, seja uma luta, seja uma prova, eu não sei. Mas se você tem chorado e tem orado, clamado, pedido ao Senhor, acredite que Deus ele escuta a oração, as lágrimas, o choro daquele que clama, daquele que chora. O choro, quando ele é sincero, é mais do que uma oração, porque é quando a boca não tem palavras para falar, e aí escorre pelos olhos, né, em forma de lágrimas. E a palavra chorar, ela significa dor e sofrimento. Todo aquele que chora, ele chora por algum motivo. E muitos choram também de alegria, quando as pessoas estão muito alegres, muito felizes, choram também de emoção, de alegria, de felicidade. Mas é mais comum o choro, principalmente aquele choro persistente, aquele choro da alma, é os que estão tristes, é os que estão passando por alguma dor, por algum sofrimento, né? É aquele choro mais sincero que vem lá de dentro da alma. E, como eu já mencionei aqui, né, choramos por várias razões, né? Tem várias razões que o ser humano, ele chora. Às vezes ele chora pelo luto, né? Quando a gente perde algum ente querido, um amigo, pessoas que a gente ama, um familiar, a gente chora, né? Existe ali a dor do luto. É difícil essa separação física. Por mais que nós, como cristãos, a gente entende pela Bíblia que, né, é uma separação passageira, momentânea, né, de descanso, principalmente para aqueles que são cristãos, mas o luto, a separação, a morte, ela causa dor e assim causa também as lágrimas, o choro, né? Alguns choram por dor física, por uma enfermidade, por uma queda, né? Principalmente enfermidade. Quantos que estão aí nos leitos dos hospitais, em casa, chorando de dor, de tamanho sofrimento por conta de uma enfermidade. Eu lembro que quando eu estava doente fazendo o meu tratamento, muitas das vezes eu não conseguia nem orar, eu só chorava ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele entendia o gemido da minha alma, né? Aquelas dores que eu sentia. Eu sabia que o Senhor estava contemplando cada lágrima minha. Então, se você nessa noite está chorando por algo que está te trazendo dor física, uma enfermidade, continua orando, continua chorando, continua pedindo ao Senhor, porque Ele é poderoso para curar. Muitos choram por decepção, por desespero, pela saudade, pela solidão, por depressão, por amor, por remorso. São vários motivos que o ser humano ele pode fazer ele chorar. E como eu falei, né, talvez vocês que estão aqui, eu não sei o motivo que tem te feito chorado, mas eu sei que o Consolador, como já foi falado aqui, Ele está presente aqui nessa noite para enxugar as tuas lágrimas, a tua angústia, os teus medos, a tua tristeza e dar o consolo que a tua alma tanto necessita.
Ele está aqui nessa noite. Basta tão somente você confiar que Ele é o nosso amigo fiel, Ele é o consolador fiel. Muitas das vezes a gente é consolado por pessoas. Às vezes a gente não tem nem palavras para consolar alguém. Quando a gente vai ali no enterro, no velório, alguém que está de luto, que perdeu alguém, muitas das vezes a gente não tem nem palavra para consolar aquele choro. A gente olha e muitas das vezes a gente até chora junto, de ver o tamanho sofrimento da pessoa. E não há nada que a gente possa fazer. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode, Ele é poderoso, Ele é o nosso consolador da nossa alma. Ele vai lá, onde nenhuma palavra humana consegue chegar, mas Ele chega. E lá em Salmos número 126, o verso 5, ele diz assim, que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Então eu quero te dizer que mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, de dor, de tristeza, de luto, de angústia, de solidão, eu não sei qual o motivo que tem te feito chorar, mas eu quero te dizer que se você está semeando com lágrimas, acredite, confie que a colheita ela será de alegria. Ela te trará alegria. Muitas das vezes a nossa caminhada não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente está ali evangelizando alguém, semeando, plantando a semente, levando a palavra. E muitas das vezes a gente está numa luta que é só nós e Deus que sabemos o que a gente está passando. Às vezes a gente está consolando alguém que a gente que precisa ser consolado, que só Deus sabe as nossas lágrimas mais ocultas, mas continue semeando, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com tempos difíceis. Não desista, não desista que logo você vai colher com alegria. E essa parte, quando chega da gente colher com alegria, a gente até esquece dos momentos em que a gente chorou. Quando passou ali a minha tempestade, a minha luta, a minha prova da minha enfermidade, eu sempre dizia para o Senhor, quando isso tudo aqui passar, eu não quero nem lembrar desses dias. E hoje eu digo para os irmãos, diante do altar do Senhor, eu nem lembro das lágrimas que eu derramei, de tamanha alegria e prazer que eu sinto no Senhor pela minha vitória. Creia, se você está aí semeando lágrimas, creia, confie no Senhor, que brevemente você vai colher com muita alegria no Senhor. Então não desista, persista no Senhor. E eu trouxe alguns personagens, alguns acontecimentos da Bíblia, de personagens que choraram e que tiveram vitória, para a gente se inspirar nessa noite e continuar confiando no Senhor. Aqueles que choram, né, como muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia que choraram, que oraram, que persistiram, que não desistiram e que alcançaram a vitória. Lá em Apocalipse capítulo 5 e o verso 5, a Bíblia fala que João chorou. João, ele teve uma visão e capítulo 5, verso 5 diz assim, e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João aqui estava chorando porque ele não, na visão que ele teve, ele não via ninguém que fosse digno de abrir o livro. E aí a Bíblia fala que João, ele chorou. E tem várias outras situações e relatos, né? Como eu falei, existem choros de alegria, existem choros de tristeza. Lá em Gênesis capítulo 45, verso 2, a Bíblia fala que José chorou ao reencontrar os seus irmãos, né? E a Bíblia fala que era tão alto, foi tão alto o choro de José, que até os egípcios, de onde eles estavam, ele ouviu, né? E, irmãos, eu fiquei imaginando, né, José, depois de tudo que os irmãos dele fez com ele, né? Os irmãos conhecem a história, e ali depois de tanto tempo, a posição que José estava, que Deus, né, tinha colocado José, exaltado José, a posição ali que ele estava, e ele, ao reencontrar os seus irmãos, ele chorou, né? E ele chorou alto, e foi um choro de alegria, porque ele tinha reencontrado os seus irmãos. E, irmãos, eu vou dizer, tem que ser muito crente, tem que ter muito a presença de Deus. A gente chorar, digamos assim, de alegria, por ver, entre aspas, o inimigo, alguém que fez tão mal para a gente, né? E chorar tão alto, ao ponto dos egípcios ouvirem o choro, né? E Deus fala contigo nessa noite. Não sei quem você precisa perdoar. Talvez exista uma mágoa, um ressentimento aí dentro do teu coração, que talvez até você, só lembrar, você até chora.
mas é noite de perdão, de reconciliação, de não um choro mais de mágoa, de tristeza, de dor, de angústia. Mas Deus, Ele quer reverter esse choro que traz angústia, que traz sofrimento para você, num choro de alegria diante dos teus inimigos. Então libera o perdão nessa noite. Chora de alegria diante dos teus inimigos, daquele que te fez mal, daquele que fez algo muito ruim para você. Talvez você não consiga sozinho, mas o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite para te ajudar. Basta somente você abrir o teu coração e querer dizer: Senhor, eu quero, Senhor. Não quero mais chorar de tristeza, de dor, de angústia, mas me livra, me liberta, Senhor, desse sentimento. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer como fez ali com José, de chorar, mas um choro de alegria. E não existe nada melhor, irmãos, do que a gente se derramar na presença do Senhor. A gente chorar aos pés de Jesus, diante do Senhor, né? E Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta a nossa oração, Ele escuta o nosso choro. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 21 e o verso 16, de duas pessoas que choraram ali no mesmo momento. Agar, que chorou pelo seu filho, né? E eu estava meditando nessa passagem, né? Lá a Bíblia fala, os irmãos conhecem, né? Ela saiu, ela e o menino Ismael, e tinha acabado a água. Ela colocou o menino ali debaixo de uma árvore, esperando a morte. Para ela não tinha mais esperança, não tinha mais jeito. Imagina para quem é mãe, para quem é pai, ver o filho naquela situação, sabendo que ele vai morrer e não poder fazer nada. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela chorou. Mas o menino também chorou, porque a Bíblia fala que Deus, ele ouviu o choro do menino. E foram duas pessoas ali que estavam chorando. Mas creio eu que, mesmo Deus tendo ouvido o choro do menino, o choro daquela mulher, daquela mãe, era um choro de desespero. Era um choro de ver o filho naquela situação e nada poder fazer, apenas se conformar. A Bíblia fala que ela até se distanciou. Creio eu que para não ver o menino morrer, ela se distanciou. E tem muitas mães aqui nessa noite. E talvez, mãe, você tenha chorado pelo teu filho. Talvez, como essa mulher, você olha para o teu filho e talvez você olhe e diga assim: não, é só a morte que espera. É só a morte, não há mais esperança, não há mais jeito, não há mais solução. Mas creia no Senhor que, como naquele dia, Deus, ele ouviu o choro do menino, o Senhor, ele está aqui para ouvir o teu choro, mãe, nessa noite. Se você tem chorado pelo teu filho, se você tem orado, se você tem clamado, continua chorando, continua clamando até o Senhor te ouvir, até o Senhor salvar, mudar, transformar a vida do teu filho. Talvez você olhe e a sentença seja de morte, como naquele dia, mas há esperança. Se você continuar clamando, pedindo e chorando, o Senhor é poderoso para mudar a situação, como Ele mudou naquele dia. Uma situação de morte, Ele trazer vida, libertar, salvar, transformar, e você ter a alegria de ver Ele aqui servindo ao Senhor juntamente contigo. Basta tão somente você crer e confiar no Senhor, que Ele escuta, Ele vê as nossas lágrimas. A Bíblia diz também lá em Tiago capítulo 4, versos 9 ao 10, que entristeçam, lamentem e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E quando eu estava lendo esse versículo, né, aqui a Bíblia fala, não fala para não chorar. Ela fala assim: olha, entristeçam e lamentem. Ele está mandando chorar. E chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Parece até meio louco a gente ver isso, né? Já pensou? O Senhor olha e fala assim: olha, você está alegre? Você está sorrindo? Então troca aí a tua alegria, troca aí o teu riso por choro, por tristeza. Sabe por quê, irmãos? Só vence só tem vitória quem ora, quem clama e quem chora. Então troca nessa noite. Mesmo que você tenha chorado, mesmo que você não tenha sorrido, não tenha tido alegria, creia que esse sofrimento, esse teu choro, brevemente se converterá em alegria. Brevemente você irá dar risos de alegria, de prazer no Senhor. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará.
Então se humilhe nessa noite na presença do Senhor. Porque enquanto nós estamos aos pés dele, chorando, se humilhando, pedindo, ele nos exaltará. Ele é fiel e ele é maravilhoso. Lá em Lucas capítulo 7, verso 13, os irmãos conhecem o filho da viúva de Naim. Ali era um cenário também de morte, de dor, de tristeza. Aquela mulher, ela era viúva, ela já tinha perdido seu marido, ela já tinha um sofrimento, uma dor, e agora ela perde o seu único filho. Agora imagine o sofrimento daquela mulher. E aí, naquele cenário de morte, de que não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, um cenário de fim, aquela mulher estava chorando, mas aí Jesus chega. Jesus cruza o caminho daquela mulher. E quando Jesus ele cruza o nosso caminho, irmãos, algo diferente acontece. Você crê que o Senhor ele cruzou o teu caminho nessa noite? Eu creio que o Senhor ele está aqui e ele nos viu. Eu creio que o Senhor nessa noite já contemplou o meu choro e o teu choro, aquilo que você tem chorado. Como ele entrou naquele caminho e encontrou aquela mulher chorando, e a Bíblia diz que ele se compadeceu dela. E aí ele olhou para aquela mulher e disse: não chores. E ele te diz nessa noite: não chores. E os irmãos conhecem, a Bíblia diz que Deus tocou ali no esquife e disse: levanta-te. E o menino se levantou e o menino viveu. Aquilo que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, que era um cenário de morte, Deus trouxe vida. Deus acreditou que aquela mulher pegou aquele menino e aí ela saiu dali, agora não mais chorando de tristeza, mas chorando de alegria, por estar carregando o seu filho novamente para a sua casa. Talvez você entrou aqui carregando um peso muito grande, um peso como aquela mulher que tinha perdido o seu filho, chorando, triste, amargurado, angustiado. Mas creia que você vai sair daqui diferente, com uma alegria vindo do Senhor, que o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas, vai dar paz para o teu coração, vai te dar descanso, vai tirar toda a angústia e toda a tristeza, porque o Senhor já chegou aqui nessa noite. A Bíblia fala que lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 10, sobre Ana. Os irmãos conhecem a história de Ana. Ana, ela tinha amargura de alma. A Bíblia diz que quando ela chegou lá no templo, ela não tinha nem palavras. Ela apenas movia os lábios e chorava porque ela queria muito ter um filho. E ela só movia os lábios. E quantas das vezes é assim, irmãos, quando a gente está lá na nossa casa, sozinha, só você e Deus, no teu quarto, na tua cozinha, na tua sala, que você começa ali a conversar com o Senhor, contar para o Senhor, e aí as lágrimas vêm, a gente começa a se derramar na presença do Senhor, e aí a gente não tem mais, chega uma hora que a gente não tem mais nem palavras para falar, é apenas as lágrimas descendo, como aquela mulher, como Ana, naquele dia. Mas a Bíblia diz que naquele dia que ela chorou, acredito eu que tudo que ela tinha para chorar, porque assim, às vezes a gente chora, soluça, geme, que a gente levanta, a gente não tem mais nem força, nem para falar, nem para chorar. Parece que a gente chora tudo que a gente tinha para chorar. Mas a Bíblia diz que ela foi embora e o seu semblante não era mais triste. Creia que ao sair daqui nessa noite, é só para quem tem fé, para quem acredita. Você pode ter entrado aqui com um semblante triste, mas ao sair daqui nessa noite, o teu semblante não vai ser mais triste. É tempo de parar de chorar. Há tempo para tudo na nossa vida. A Bíblia fala que há tempo para tudo. E é tempo de parar de chorar, você que tem chorado. Uma vez eu estava passando por uma situação com meu pai, há uns 7 anos atrás. E eu chorava muito diante daquela situação. Foram muitos anos chorando. E teve uma vez que eu chorei tanto que eu deitei assim no chão do meu quarto, que eu não tinha nem força para levantar, tanto que eu chorei. E eu fui na casa de uma irmã para ela orar por mim, porque eu estava muito angustiada, muito triste. E eu estava entregando ao Senhor, orando, chorando. E ela, quando eu já estava de saída, ela orou por mim, leu uma palavra, e quando eu estava de saída, ela olhou para mim e ela disse assim: olha, Deus manda te dizer, nunca mais você vai chorar por causa disso. Hoje foi o último dia que você chorou por causa dessa situação. E eu saí dali, irmãs, e acreditem,
Foi o último dia que eu chorei por conta daquela situação. É tempo de parar de chorar. Vai chegar um tempo, irmãos, que você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer: chegou o tempo de parar de chorar. Pode até demorar, mas creia que o Senhor, Ele está enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá em Mateus capítulo 5, verso 4, a Bíblia fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, se você tem chorado, se sinta bem-aventurado. Se sinta bem-aventurado, porque Deus, Ele tem o consolo para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. E, irmãos, eu citei várias situações de quando a gente chora. E há um choro que eu trouxe um exemplo da Bíblia, lá em Lucas capítulo 22, o verso 62, que é o choro de arrependimento. O choro sincero, o choro da alma. Porque há aqueles que choram para os outros ver. Há aqueles que choram para as pessoas acharem que estão arrependidos. Mas muitas das vezes não estão arrependidos e muitas das vezes é apenas remorso. Mas quando o crente ele chora verdadeiramente arrependido, o Senhor, Ele muda a situação. O Senhor, Ele conhece, irmãos, o coração de cada um nessa noite. Não adianta nada. Quantas das vezes o pastor, alguém que está pregando, chama alguém para vir aqui à frente para orar, e aí a pessoa chora, a pessoa se derrama, chora lágrimas ali, mas é tudo de fora, só o exterior. Mas se você chorar verdadeiramente na presença de Deus, se arrepender verdadeiramente com um choro, não falso, mas um choro verdadeiro, o Senhor é poderoso para te consolar, para te perdoar, para mudar a situação, o quadro que você está. A Bíblia fala que lá em Lucas capítulo 22, verso 62, que depois que Pedro, ele negou 3 vezes Jesus, como ele já havia dito, né? A Bíblia diz que saindo Pedro chorou amargamente, porque ele lembrou das palavras de Jesus. Ele lembrou que Jesus falou que antes que o galo cante, ele o negaria 3 vezes. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente, né? Foi um choro não apenas para os outros ver, um choro exterior, mas foi um arrependimento, um choro de todo o coração. E por isso que Pedro ele foi perdoado, diferentemente de Judas. Judas ele não se arrependeu verdadeiramente. Talvez ele apenas, Judas chorou simplesmente por remorso. Mas quando a gente chora com arrependimento verdadeiro, genuíno, de coração, o Senhor ele escuta o nosso clamor, as nossas orações e as nossas lágrimas. Eu até citei recentemente lá em Joel capítulo 2, o verso 12, dos versos 13, que a Bíblia fala sobre isso. Joel repreende ali o povo sobre isso. Ele traz uma palavra: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, choro, pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então que você possa chorar nessa noite, não por remorso, não para os outros ver, não para o pastor ver, não para o teu líder ver, achar que você está arrependido do que você fez, mas chora verdadeiramente rasgando o teu coração na presença do Senhor, porque há perdão sendo liberado nessa noite, se você entregar de todo o teu coração com lágrimas verdadeiras na presença do Senhor. A Bíblia fala, já estou finalizando, que lá em 2 Reis capítulo 20, o profeta Isaías ele foi até Ezequias. Ezequias havia adoecido. E a Bíblia fala que aquela enfermidade era para a morte. Era uma enfermidade mortal. E ali Isaías vai até a casa de Ezequias e fala para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E, irmãos, imagina que dureza ouvir isso. Olha, prepara aí que você tem pouco tempo de vida, você vai morrer. E não muito diferente do que possa imaginar, Ezequias chorou. A Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Ele chorou muito, porque ele não queria aquilo. Quem quer morrer, irmãos? Né? Por mais que a gente tenha uma promessa que o céu nos aguarda, que tudo nesse mundo é passageiro, se eu for perguntar para os irmãos aqui nessa noite, quem quer morrer agora, hoje, amanhã, ninguém vai querer.
Ninguém vai querer receber uma sentença dessa, um anúncio desse que vai morrer. E aí a Bíblia fala que Ezequias chorou. E lá no verso 5, olha o que a Bíblia fala. Deus manda Isaías voltar, ele já tinha saído e Deus manda ele voltar. E ele diz assim, ó, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Se você tem chorado, a cura para você nessa noite, a cura para a alma, a cura física, a cura onde você está precisando, onde tem feito você chorar. Se você tem chorado, Deus te diz nessa noite, como ele falou ali para Ezequiel, eis que eu tenho ouvido as tuas orações e as tuas lágrimas, e eu te sararei. A cura para os corações nessa noite. A Bíblia fala também de Jeremias. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele chorava muito. E o motivo da tristeza de Jeremias eram vários. Ele lamentava, ele chorava pela desobediência do povo ali, do povo de Judá, porque ele estava vendo o povo se afastar de Deus. Estava vendo se afastar de Deus e ele chorava por aquela situação. Ele chorava também porque o povo rejeitava, ele se sentia sozinho, rejeitado. E, irmãos, nos dias de hoje, vamos ser sinceros, às vezes a gente não chora nem pela condição que a gente está, quem dirá pelo do nosso próximo, pelo do nosso irmão. Mas a Bíblia diz que Jeremias chorava pelo povo, ele orava, ele clamava pelo povo. Irmão, se a dor do teu próximo não dói em você também, há algo errado, há algo muito errado. Que nós possamos chorar por aqueles que estão aí perdidos no mundo precisando de Jesus, aqueles que estão afastados da presença de Deus. Que a dor possa também doer na gente ao ponto de nos fazer chorar, de a gente olhar um vizinho nosso, um amigo, um parente nosso, longe dos caminhos do Senhor, afastado da presença do Senhor, e a gente possa chegar aqui e dobrar os nossos joelhos e clamar e chorar por eles também, que estão distantes da presença do Senhor. Porque, irmãos, é terrível estar longe da presença do Senhor. Tem 3 situações na Bíblia que fala que Jesus chorou. Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro. Jesus chorou quando ele contemplou a cidade ali de Jerusalém. Ele chorou. E ele chorou também antes de ser morto, antes da crucificação. Ele chorou também, antes dele ser crucificado. Ele chorou. E a Bíblia diz que quando ele estava ali, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E ele faz ali uma oração para o Senhor, ele sendo filho do Deus Todo-Poderoso. Ele sabendo da sua missão, ele sabendo a morte que ele iria enfrentar. Ele faz aquela oração e ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E creio eu que aquela tristeza, aquela angústia, aquele sofrimento que ele estava sentindo, é porque ali naquele momento toda a ira, todo o nosso pecado, o pecado da humanidade, a ira de Deus, iria cair sobre ele. Iria cair sobre ele. E o pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus. É a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Se você não chora, se você não sente tristeza por estar longe de Jesus, longe da presença do Senhor, Jesus, ele se perturbou, ele sentiu essa tristeza, porque ele sabia que naquele momento, que a ira do Senhor iria cair sobre ele, na morte, sobre a cruz, ele ia estar, a presença do Senhor iria estar afastado. Irmãos, deveria ser o maior motivo de angústia, de tristeza e de choro. É quando a gente olhar para a nossa vida e ver que estamos distantes demais da presença do Senhor. Aí é que nós devemos chorar e dizer, não, Senhor, eu não posso ficar longe de Ti. E eu te convido nessa noite a fazer uma reflexão de tantas coisas que eu falei, que você pode estar chorando nessa noite. Que o teu choro mais sério seja diante do Senhor, é se você está longe da presença dEle. Porque se você chorar, se você se humilhar, se você orar verdadeiramente, o Senhor, ele está de braços estendidos nessa noite para te receber de volta, para dizer, olha, filho, vem para perto de mim,
Vem de onde você nunca deveria ter saído, que você não deveria ter se afastado. Então chore nessa noite, que você possa gemer, anelar pela presença do Senhor, porque se você quiser, Ele quer. E para finalizar, talvez não seremos consolados aqui nessa terra, talvez ainda continuaremos chorando. Talvez Deus vai enxugar as nossas lágrimas por alguma situação que a gente está passando, mas daqui a pouco vem outra que vai nos fazer chorar. E daqui a pouco vem outra que vai nos fazer chorar, não é assim? Tem vezes que a gente chora tanto por uma situação, aí Deus vem enxugar nossas lágrimas, nos dá a vitória. Daqui a pouco vem outra situação que nos faz chorar. Mas como eu li aqui no versículo inicial da palavra, haverá um tempo que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quando nós chegarmos lá no céu, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, só haverá alegria, estaremos para sempre com Ele. Por isso que essa deve ser a nossa maior preocupação do nosso choro, é estar perto, é estar na presença dEle. Porque se a gente estiver na presença dEle, quando a gente chegar lá no céu, pode ser que as tuas lágrimas e as minhas lágrimas não sejam enxugadas aqui nessa terra, mas quando a gente se encontrar com Ele, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, se você tem chorado, acredite que o Senhor, Ele escuta a oração daqueles que choram. Ele é fiel e Ele é poderoso para ouvir a tua oração e o teu clamor nessa noite. Saia daqui nessa noite confortado, consolado pelo Espírito Santo de Deus, com paz no teu coração. Enxuga as lágrimas do rosto, porque é tempo de parar de chorar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bendito é o nome do Senhor. Há momentos na nossa vida que há situações que realmente nos fazem chorar. O choro não é outra coisa senão a manifestação da alma que está ali em conflito, ou de tristeza, ou de angústia, ou de alegria, como já foi falado aqui. E as lágrimas é somente a consequência daquilo que a alma ela está sentindo. Por isso que o salmista Davi, ele diz: por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? A alma dele estava chorando, mas ele disse: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é momentos na nossa vida, irmãos, que nós choramos verdadeiramente. Na época de Esdras, no capítulo 10, a Bíblia diz que as mulheres, os homens, as crianças choravam. Bendito é o nome do Senhor, com um grande choro. Aleluia. Mas Deus veio com a vitória, Deus veio com agir, com operar, com trabalhar. E se aqui na terra o nosso choro não for estacado, há uma promessa que lá no céu Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Bendito é o nome de Jesus, porque Deus é aquele que conhece, irmãos, aleluia, a nossa vida. Quando muitas das vezes dobramos os nossos joelhos, quando não há palavras, há lágrimas. E a lágrima para Deus, diz um louvor, é uma frase. Oh glória, aleluia. Às vezes não temos palavra, às vezes não temos o que se expressar, mas uma lágrima para Deus, ela é uma frase. Deus entende, Deus compreende. Por isso que nesta noite Deus falou de choro, porque Deus conhece o íntimo de cada um que aqui está. Deus sabe que você tem chorado, a tua alma tem gritado por socorro. Alabacanda, churabacara séria. E Deus veio aqui para te dizer que Ele está ouvindo a tua voz através das tuas lágrimas. Deus tem visto o teu choro, o teu lamento, e Ele vem te socorrer nessa noite. Aleluia.
Glória a Deus, o choro é uma arma secreta, aleluia, para que Deus venha agir em favor das nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Thalita, os irmãos, as irmãs, os obreiros que estão aqui nessa noite. Nós só vamos dar os avisos em nome do Senhor Jesus, amém? Amanhã, quinta-feira, irmãos, tem um culto na Vila Mirante, a partir das 19 horas, e a partir das 19h30, os irmãos já estão ali cantando os hinos congregacionais. Na sexta-feira, culto de ensino da palavra de Deus, que possamos, se empenhar para estarmos cultuando, ouvindo a palavra de Deus. E também no sábado, mutirão sábado a partir das 9 da manhã, amém? No domingo pela manhã também terá a escola bíblica dominical, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, amém? Então, os nossos pensamentos é uma arena, é um campo de batalha na vida cristã. Então, que nós possamos vir aprender a palavra de Deus. Pensamento, ele tem que ser pensamentos que glorifiquem a Deus, Em Filipenses lá vai dizer, se há algum louvor, se há alguma honra, se ali vai falando, nisso pensai, Então existe um filtro ali na nossa mente, nesse campo de batalha, que existem pensamentos que nós temos que filtrar ele, irmãos, amém? Para que possamos ter vitória na nossa vida. E no domingo à noite, culto com a família, o culto da família. Nós possamos estar orando, clamando ao Senhor, chorando, pelas nossas famílias, amém? Em nome de Jesus, para que Deus possa dar vitória, porque não é fácil, Tem que chorar, e chorar muito. Pela família tem que chorar muito. Às vezes, por algumas pessoas nós choramos, Daqui a pouco ficamos sabendo que Deus entrou com providência, que Deus agiu, que Deus trabalhou. Mas quando é a nossa família, parece que o processo é mais longo, Tem que chorar muito mais. Glória a Deus. Mas Deus vai dar vitória no nome de Jesus, amém? Algum recado às irmãs? Amém? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, e continuamos firmes no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós queremos glorificar, engrandecer, bendizer e enaltecer o Teu nome por esta noite, pois o Senhor tem visto quem tem, ó Pai, adentrado no seu quarto, fechado a porta por detrás de si, e tem chorado, derramado as suas lágrimas, pois o Senhor diz na palavra que aquele que o Senhor vê em secreto, o Senhor recompensará publicamente. Porquanto despede-nos em paz, guarda nossas vidas, livra-nos dos males, por amor do Teu nome, ó Pai. Nós pedimos nessa noite, agradecidos pela vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos, então se preparem, nós vamos avisar antes, tá? Para os irmãos já irem meditando na palavra, orando, para que o Senhor dê vitória, amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe, saudem uns aos outros com a paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.